Olá, povo de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus nós estamos juntos novamente para meditar na palavra de Deus, né? Você que é fiel, você que é uma pessoa de Deus. E nesses dias, pessoal, nós temos falado muito para as pessoas acerca da pessoa ela não balançar na fé, ela não deixar de confiar na palavra de Deus, né? Porque quando a pessoa ela conhece a palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus ela tem deveres e direitos, né? As promessas, elas são os direitos, mas o que pede a palavra de Deus no tocante à obediência são os deveres. E aqueles então que cumprem os deveres passam a ter de Deus os direitos. Você observa que na palavra de Deus, várias vezes, Deus ele nos impõe condições para tomar posse da bênção, né? Quando como o Senhor Jesus ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, assim, quando ele propõe se, toda a frase que vem com o se, ela está impondo uma condição. Se a gente olha o livro de Deuteronômio, capítulo 28, o próprio Deus ele fala, se atentamente ouvirdes, né, a voz do Senhor vosso Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, então o Senhor te dará bênçãos assim, assim, assim. Quer dizer, Deus ele sempre propõe para nós, então, uma condição para conquistarmos as promessas. A palavra de Deus ela é cheia de promessas. O Senhor Jesus também ele vem nos trazendo promessas. Ele disse: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas para tomarmos posse dos direitos, nós devemos então praticar os deveres, né? E assim também foi com o povo de Israel. Deus, quando ele falou com Moisés naquele monte, ele disse: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição, o sofrimento do meu povo no Egito. Por isso eu desci para livrá-los, tirá-los dessa terra de sofrimento e levá-los a uma terra que mana leite e mel. Se você comparar o que Deus está falando com o que Jesus falou, você vai entender. Jesus falou o quê? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, o diabo veio para trazer sofrimento. Jesus veio para tirar as pessoas do sofrimento e levá-las à abundância. É o mesmo que Deus falou para Moisés. Faraó estava impondo sobre o povo de Israel o sofrimento. Deus viu o gemido daquelas pessoas. E elas começaram a clamar a Deus, a invocar a Deus. Então Deus fala: Moisés, eu estou vendo o sofrimento, a situação que eles estão passando. Então eu desci para tirar eles daquela terra de sofrimentos e levá-los a uma terra que mana leite e mel. Mas nós sabemos que a vida cristã, a vida espiritual, ela também vem com sacrifícios. Ela também vem com esforço, vem com confiança em Deus, não é verdade? Então, o apóstolo Paulo, gente, no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, o apóstolo Paulo ele diz: Olha, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, pois ela tem grande e avultado galardão. Ou seja, se a pessoa confiar, ela vai receber recompensa. A palavra galardão quer dizer recompensa. Quer dizer que quem confia em Deus vai ser recompensado. Por que ele fala não rejeiteis? Você não desanima, não deixa de confiar. Aí ele diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, pois ela tem grande e avultado galardão, pois necessitais de paciência, para depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então a gente observa que para chegarmos até a promessa, para o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, a gente tem que aprender, gente, a fazer a vontade de Deus, a obedecer a palavra, a obedecer à vontade de Deus. Se você observa na sua Bíblia, gente, estava meditando nisso hoje mesmo, no livro de Números, Números, no capítulo 13, quando os espias que foram espiar a terra prometida, eles voltaram para falar com o povo de Israel. O que eles encontraram lá? Olha só, no versículo 25, o relatório dos espias. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã.
fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra da qual nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo o que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então toda a congregação se levantou, gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Bom seria se tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças, sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é terra que mana leite e mel. Então você observa aí. Se o Senhor se agradar de nós. Aqui você observa o se, a condição. Mas é importante a gente entender isso. Nós temos a promessa de Deus na nossa vida, seja na família, seja na saúde, no trabalho, né? Seja o que for, o que você espera de Deus? Porque Jesus falou: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o propósito dele. Mas ele sempre impôs condição. Até no capítulo 15 do Evangelho de João, ele fala: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser que vos será feito. Ele impôs condição. Então, quando o povo de Israel encontrou ali dificuldade, que normalmente é assim, há pessoas que seguem a Deus mais pela emoção do que pela fé. E a emoção, diante da dificuldade, ela desaparece. Não, eu sou de Deus, vou vencer e tal, mas primeiro sinal de dificuldade ou problema qualquer, a pessoa já começa a pensar em voltar para trás, não está valendo a pena ir na igreja, não está valendo a pena orar. Então, assim foi o povo de Israel. Eles saíram do Egito cheio de fé, meu amigo. Cheio de determinação. Miriam dançando e o povo cantando e tal, levaram ouro, tudo para oferecer a Deus. Mas quando veio a dificuldade, então começaram já a olhar para trás. Meu irmão, não olhe para trás. Não olhe para trás. Todas as vezes que a gente tira os olhos do Senhor Jesus, a gente faz igual Pedro lá nas águas. É tirar os olhos de Jesus e começar a afundar, viu? Pensa bem nisso. É tirar os olhos do Salvador, do autor e consumador da nossa fé, para começar a afundar. Você vê esse versículo aí do meu lado aí, ó, nessa palavra aí. Jesus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. A gente é que muda com Deus. Somos nós que mudamos as nossas atitudes, deixamos de crer, tá? Então, eu repito para você o que eu estava lendo, quando o apóstolo aos Hebreus ele fala:
O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, ele fala claramente, se você observar aí, capítulo 10, versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Ela tem grande e avultado galardão, mas necessitais de paciência ou de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então a gente tem que parar e pensar: eu tenho agradado a Deus? A minha vida está agradável diante de Deus? Foi o que Caleb e Josué falaram para o povo: ó, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar o que a gente quer. Ele vai nos fazer conquistar, vai vir luta, vai vir o que vier, mas o que ele prometeu vai acontecer. Não foi isso que Davi também falou? Agrada-te do Senhor e ele satisfará o que deseja o seu coração. Lá no Salmo 37. Exatamente o que Davi fala. Se o Senhor se agradar, então agrada-te do Senhor. É a mesma coisa. Então, meu irmão, quero chamar sua atenção para isso. Você é homem, você é mulher de Deus, pensa bem nisso. Nós, na casa de oração, esses dias estamos meditando acerca disso. Olhar para a nossa vida e ver se estamos, de fato, agradando a Deus, se temos nos preocupado com isso. Porque Israel saiu do Egito preocupado só com a promessa. Aí, quando veio a luta, meu filho, quando veio a dificuldade, a mente muda. E assim está muita pessoa na igreja. Está ali concentrado só nas bênçãos, só no milagre, só nas promessas. Mas olha, agrada-te do Senhor. Se não estiver agradando a Ele, meu amigo, não adianta. Vai ficar rodando em círculo, como ficou Israel no deserto, viu? Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, que é muito importante para a gente entender. Repito, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. E você, meu irmão? E você, minha irmã, continua o mesmo para com Deus? Porque se permanecer, se fizer como Paulo diz, né? Perseverança. Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, então certamente vamos alcançar a promessa, viu? Deus abençoe a todos.